Muito bom dia, amigos da Rede Abacaxi de Informações, né? Esse vídeo aqui, vamos a mais uma gravação veicular, né? É o tempo que temos disponível para conversar sobre os assuntos, né? Sobre o novo decreto e pipipi, popopó, primeira coisa, decreto sai na terça-feira, tá? Todo mundo que acompanha o canal sabe que dia de decreto é terça-feira, tá? Então, terça-feira sai o decreto. Terça-feira de quantas? Não sei, só sei que era terça. A certeza que nós temos é que é terça-feira, né? Quiçá quarta, mas terça ou quarta, né? Fora disso, meus amigos, todo o resto é especulação, certo? Todo o resto é especulação. Eu vi algum pessoal, que vazou, não sei o que, do grupo de trabalho, pipipi, popopó. Mas assim, eu prefiro aguardar sair o decreto, né? Por quê? Porque como vocês podem ver, e esse é o tema do vídeo, o novo governo está em total status de balbúrdia, né? Balbúrdia, confusão, né? Fogo no parquinho. Então, o que o grupo de trabalho colocou, tá? Muito provavelmente não é o que será refletido no texto final do decreto, né? Até porque eu tenho uma grande convicção de que o texto do decreto sempre já esteve pronto, né? Foi feito um teatro para dizer que, não, mas o decreto do novo governo foi discutido com a sociedade porque o outro não foi, né? A gente já viu essa narrativa sendo colocada à frente algumas vezes, certo? E assim, tinha que dar uma grana pra galera das ONG, né? Então daí o grupo de trabalho serviu lá para remunerar uma galerinha lá durante um certo tempo, né? E eles se sentirem prestigiados pelo volumoso apoio que deram ao governo, né? E daí também deixar o exército colocar à frente todo o seu desarmamentismo que estava entalado, né, no governo Bolsonaro, tá? E não se engane que o exército foi o agente mais desarmamentista presente no grupo de trabalho, inclusive fez vergonha para as ONGs desarmamentistas, porque até eles olharam pro lado e falaram: caralho, cachorreira, mas é tanto assim? Não precisa tanto, né? O desarmamentismo dos nossos valorosos braço forte e vocês sabem o resto da frase, né? A mão, vocês sabem onde é que foi dos nossos valorosos servidores, né? Vocês sabem onde é que foi, né? Então, vamos aguardar. Quando sair o texto do decreto, aí a gente vê, certo? Qualquer coisa fora disso, me parece que é sofrer por antecipação, tá? Não crie expectativas, crie cactos, que daí você fica menos decepcionado, certo? Dito isso, nós temos que ver que, em certa monta, um dos motivos pelos quais eu fui eleitor do presidente Bolsonaro e o apoiei durante bastante tempo e permaneço apoiando, né, foi para atingir um objetivo que muitas pessoas não viram, mas que era o objetivo mais importante de todos e que foi atingido a contento, né, de forma primorosa. E qual era esse objetivo? O principal objetivo era o seguinte: nós temos no nosso sistema hoje, que regula o Estado, o sistema de freios e contrapesos. O que significa? Significa que toda vez que um poder se expande demais, o outro poder age para trazer de volta aquele poder específico ao seu caminho, né? E os três poderes básicos previstos são executivo, legislativo e judiciário, tá? Na teoria original, o poder de maior premência, o poder que seria o mais poderoso, vamos dizer assim, né? E também, justamente por ser o mais democrático, deveria ser o legislativo. Por quê? Porque o legislativo é quem estabelece as regras. O executivo as executa. E o judiciário checa se o executivo está realmente executando as regras como definidas pelo poder máximo, que seria o parlamento, certo? Que tem inclusive o poder de reformar a Constituição sem interferência dos demais poderes. É por isso que proposta de emenda à Constituição não vai para a sanção presidencial, é promulgada diretamente pela mesa do Congresso, né? Então,
a gente teve, durante o governo Bolsonaro, aliás, com o fim do governo PT, a gente tinha um executivo hipertrofiado, né? O que significa? Significava que o executivo mandava em tudo, né? Inclusive, a gente ainda tem muita gente cometendo erro, né? 2 erros básicos dos isentões, né? Que me parecem demonstrar que não se trata de erro, mas se trata de má fé mesmo, né? Ou burrice de quem segue, quem está de má fé, né? Que são 2 erros específicos. O primeiro é: ai, mas o Bozo não fez a lei, ai, mas o Bozo não fez a reforma. Meu amigo, você está trabalhando com um executivo do PT. Sim, o executivo do PT, como ficou registrado lá na ação penal 470, né? O mensalão. Sim, aquele executivo fazia a lei. Por quê? Porque eles tinham fechado o Congresso, eles pagavam um mensalão para os deputados, né? E o deputado, em troca, votava sem ler, sem discutir tudo que o governo mandasse. Então, no governo do PT havia uma hipertrofia do executivo e o presidente fazia a lei, o que é um absurdo completo. Isso sim é golpe, né? Isso sim é fechar o Congresso, certo? O Congresso está lá para os deputados, quer de má fé, quer de boa fé, mas os deputados estão lá para discutir as leis e votar a favor ou contra de acordo com os interesses do mandato que receberam, né? Se você vendeu o seu voto, né, votou lá no FUNSA, né, eles estão lá, recebem o mandato e eles vão defender o interesse de mais Estado, etc, e vão votar de acordo com isso, certo? Se você votou num cara que é menos Estado, etc, ele vai fazer de acordo com isso, certo? É para isso que serve o Congresso. Se o Congresso não faz isso, ele não serve para nada e ele está fechado, que foi o que aconteceu na época do PT. E o brasileiro passou tantos anos sendo governado nesse esquema, né, e com a mídia dizendo que isso era normal, o que não era, né, que ele passou a acreditar que o presidente fazia lei. Não faz. O presidente fazer lei tá errado, né? Já tá errado, né? Se o presidente fizer lei, né? Você já tem um sinal claro de mau funcionamento do Estado. Aliás, Estado mal funcionando, é uma redundância, né? Um mau funcionamento do planejamento do que o Estado deveria fazer, certo? Então, o primeiro ponto é: pois que o Bozo não fez lei. Ótimo! É exatamente isso, é assim que devia ser. Esse é o caminho. O Bozo não faz lei nenhuma, não. Ele pode até dizer assim: olha, eu como presidente acho que essa aqui é boa, essa aqui é ruim, mas o Congresso é que vota e aprova ou não aprova do jeito que quiser. Ele pode, no máximo, encaminhar um projeto de lei de iniciativa da presidência da República, certo? E pedir, por favor, né, por obséquio, que os deputados não modifiquem. Mas como vocês viram com o PL 3723, que foi encaminhado pela presidência de uma forma e depois virou um Frankenstein, ele não tem poder de obrigar os deputados a fazer, certo? E o que isso afeta, né? O que mudou? Mudou que no governo Bolsonaro o Congresso tomou essa proeminência, né? E o segundo ponto, né, que demonstra que o Congresso tomou essa proeminência, que os isentões falam, repetindo como o papagaio, demonstrando que não sabem do que estão falando, é o tal do: porque o Bozo, orçamento secreto, orçamento secreto, corrupção, não, meu amiguinho, não. O orçamento secreto era justamente a execução disso que eu estou falando, a retomada do protagonismo do legislativo. O que era o orçamento secreto? Os deputados fazem as emendas parlamentares para direcionar o dinheiro do orçamento às obras que lhe interessam e depois ir lá tirar foto na inauguração dizendo: fui eu que fiz, certo? É isso, para ganhar voto, né, dos incautos lá, falando: fui eu que fiz a ponte, seja o que for, hospital, seja o que for. É isso. E por que o orçamento secreto tira o poder da presidência? Porque todo o resto do funcionamento das emendas parlamentares fica igualzinho. Continua sendo um deputado que escolhe alguma obra pública para mandar dinheiro, né? E ele continua querendo ir lá e depois na inauguração tirar foto e dizer: fui eu que fiz, e ganhar voto com isso. Continua igualzinho. O que mudou? Mudou o fato que na mesa do presidente não tem o nome de quem que foi que pediu, entendeu? É só isso. Aí o presidente ficou obrigado a analisar a emenda pelo mérito da emenda. Você quer dinheiro para quê? Eu quero dinheiro para fazer um hospital. Onde é que é o hospital? No lugar tal. Precisa do hospital lá? Precisa. Tá autorizada a emenda. Porra, mas era um petista. Mas o plano é bom, eu vou aprovar. Quero fazer aqui um hospital. Aonde? Né? Na tribo indígena, a 150 quilômetros mar adentro, né? Que é a tribo indígena lá que deu problema lá na licença de exploração de petróleo lá, 150 quilômetros mar adentro. Meu amigo, vai me desculpar, porra, né? Emenda para ajudar uma tribo indígena a 150 quilômetros mar adentro, você vai me desculpar, mas aí você tá me fazendo de trouxa, né? Nego a emenda. De quem que era a emenda? Do Eduardo Bolsonaro.
Foi negada. Por quê? Porque a ideia era idiota, né? Era uma emenda obviamente retardada, né? Isso aumenta o poder do presidente ou diminui o poder do presidente? Diminui o poder do presidente, meu amigo. O orçamento secreto, ele é o ideal do que eu acho que devia ser o judiciário. É o ideal do que eu acho que devia ser o judiciário. Faz anos que eu defendo isso. O que eu defendo? Eu defendo que as sentenças deveriam obrigatoriamente ser emitidas por um juiz que não tem acesso ao nome das partes. É isso que eu defendo, tá? Eu não defendo que o processo seja presidido por um juiz que não tem acesso ao nome das partes, porque fica impossível, né? O juiz vai ter que fazer audiência, o juiz vai ter que ouvir os advogados, etc, etc, etc. É impossível, né? Seria uma fantasia, uma utopia você achar que o juiz vai não conhecer quem são as partes, tá? Agora, a decisão final, o bater o martelo, certo? Eu acredito que deveria ser emitido por um juiz diferente do que o que presidiu o processo, certo? E principalmente, qual é o ganho que você tem com isso? Deveria ser um juiz que não soubesse quem são as partes envolvidas. Deveria ser proibido o juiz ver o nome na capa do processo, tá? Vocês podem ter certeza que se fosse assim, muita injustiça aí não seria cometida, tá? Muita injustiça não seria cometida, tá? Eu tenho duas que me vêm à cabeça imediatamente, mas eu não vou falar, tá? Mas uma é referente ao futuro do Brasil todo, né? E outro é referente a um deputado específico que acabou sendo prejudicado aí, um amigo meu, que não sou eu, certo? Se as decisões fossem tomadas sem que o juízo pudesse ver o processo de quem ele estava julgando, né? As decisões com certeza seriam muito diferentes, né? Porque foram decisões que contrariam a base da jurisprudência, certo? Se fosse para você apostar, você nunca apostaria que aquela decisão seria proferida daquela forma, porque ela foi exógena em relação à base dos julgamentos anteriores, né? E inclusive depois, né, que mudou, né, o próximo processo que chegou igualzinho, só que com o nome na capa diferente, voltou a ser julgado exatamente do jeito que sempre foi, né? Então, isso ilustra de forma bastante clara que o tal do orçamento secreto não é corrupção, não é para comprar voto no Congresso, é exatamente pro contrário, e vocês então, trouxa, continuam repetindo, mas é igual ao orçamento secreto. E qual que é a boa notícia a partir disso tudo, né? A boa notícia, partindo da premissa de que cabe a nós não avançar, mas tentar diminuir ao máximo o retrocesso, né? O que nós podemos classificar como vitória é isso, tá? Se você está classificando como vitória qualquer coisa diferente disso, sinto muito, mas você vai deixar o seu comentário dizendo, porque não adianta, porque já fomos derrotados, porque, tá? Deixe seu comentário chorando aí, tem um grande potencial de ser fixado no topo, né? Para receber a devida publicidade, né? E o grande fato que a gente tem é o seguinte: hoje eu acordei com Gleisi Hoffmann chorando, mas chorando no Twitter, que porque o Congresso, porque a gente não consegue nada, porque tá difícil no Congresso, não sei o que, e se aliou ao coro, fazendo dois tweets no mesmo sentido, o nosso especialistas mor, né, o Filipinho Neto, né, que também tá chateadíssimo, que porque não passa nada, porque o Congresso, porque. Isso decorre do quê, meus amigos? Isso decorre do quê? Isso decorre do fato de que, para evitar que Bolsonaro governasse, certo? Em sendo Bolsonaro aquilo que eu votei ele para ser, que era o bode na sala, tá? A hipertrofia que havia no Poder Executivo foi toda revogada, certo? Agora, né, nós temos uma categorização que está da seguinte forma: o poder que está acima de todos é o judiciário, mas exclusivamente no caso o STF, certo? Abaixo dele está o legislativo e no cantinho, chorando, né, completamente desprestigiado, está o executivo. Certo? Então, César, mas passou o arcabouço fiscal. Sim, passou o arcabouço fiscal. Passou justamente porque, quando eu convoquei os senhores a protestar contra a MP da transição,
Vocês me acusaram de traidor e que eu estava aceitando que o Lula tinha ganho, que não sei o quê, porque eu queria demover o pessoal da frente dos quartéis e daí a gente ia fraudar, porque ia acontecer, porque era só 72 horas e pipipi, popopó, ficaram nesse delírio aí, né? Que eu avisei que era um delírio, né? E não foram se manifestar contra o que era importante, que era a MP da transição, que era obrigatório que não passasse, certo? Uma vez que passou a MP da transição, meus amigos, tá? O status quo passou a ser o orçamento com a MP da transição. Vocês acham que os caras iam também daí cortar tudo, né? Não, meus amigos. O arcabouço fiscal, né, passou para acomodar os acordos que foram feitos levando em consideração a MP da transição e não o teto de gastos, certo? Porém, e aí explica por que o PSOL e a rede votaram contra o arcabouço fiscal, tá? Passou muito pior do que eles queriam, certo? E passou com o dinheiro a mais, que sim, será impresso, sim, justamente por estar imprimindo dinheiro. Os juros serão mantidos altos, né? E sim, haverá ou juros altos ou inflação, sim, né? Há um preço a ser pago, sim, e esse preço virá, tá? Mas não foi com disponibilidade de dinheiro para ser gasto. Foi com o governo gastando todo esse dinheiro com os congressistas, certo? E é por isso que estão chorando, pranteando e continuarão pranteando que, está muito difícil governar. Sim, está muito difícil e vai permanecer muito difícil pelo simples fato de que não há margem, não há dinheiro disponível para novas negociações, certo? Então, a estratégia de atritar para não haver regressos muito elevados, tá? Ela está sim sendo aplicada com sucesso, beleza? Então é isso, pessoal. Lembrem-se, nos próximos 4 anos é necessário reconhecer e comemorar as pequenas vitórias, tá? Para evitar cair na armadilha do pessimismo e da entrega que justificam você deixar de lutar, que justificam você simplesmente deitar de lado e aceitar o seu destino, tá? E lembrem-se, aqueles que passaram 4 anos sabotando o governo Bolsonaro, fazendo esse tipo de crítica sem fundamento, porque o orçamento secreto é corrupção, que eles sabiam que não era, e eles sabiam que era um prejuízo ao executivo, né, e uma prevalência do legislativo. Porque o Bolsonaro não aprovou lei X ou Y, que eles sabiam que não aprovava lei X nem Y, justamente porque o executivo não estava mais hipertrofiado e não tinha mais esse poder, não estava pagando o mensalão para aprovar a lei do jeito que quisesse, certo? Esses daí agora, que conseguiram o que queriam, que era colocar um inimigo, né, que é inimigo de todos, no poder, para agora se fazer de oposição, estão pedindo aos senhores que se juntem a eles e os apoiem como nova oposição, tá? E é sua obrigação lembrar que foram eles que trabalharam para colocar o inimigo lá e, portanto, não podem ser eles que irão derrotar esse inimigo, porque eles dependem desse inimigo para existirem, para terem relevância, certo? Então, aquele que optou por colocar o inimigo na posição de poder, obviamente não vai ser o que vai retirar o inimigo da posição de poder. E se você o apoiar nesse trabalho, você tem a certeza que quando ele atingir a posição de poder, você vai ser o inimigo, certo? Né? Então, por favor, não caiam nesse papo de temos que nos unir. Sim, temos que nos unir, mas não aqueles que trabalharam para colocar o inimigo na posição de poder. Temos que nos unir? Sim, temos que nos unir. Eles que estavam errados têm que admitir que estavam errados e se unir a nós, beleza? Então é isso, um abraço do presidente e até a próxima.